E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Fernanda novamente, né? Vamos dar aí continuidade aos nossos módulos. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, estudando bastante nessa quarentena, praticando atividade física, comendo maçã, fazendo yoga, meditando e etc. Brincadeiras à parte, mas do fundo do meu coração espero que vocês estejam todos bem, tá? Apesar da gente estar aí nesse momento tenso e complicado. Bom, nas nossas duas últimas aulas, né, na semana passada e retrasada, a gente já abordou aí, né, o assunto reportagem. Né? Falamos um pouco superficialmente, sim, na primeira aula, demos uma aprofundadinha na segunda aula e hoje a gente vai finalizar esse assunto, ok? Vamos tirar as nossas últimas dúvidas, relatar algumas coisas, né, aprofundar um pouquinho determinadas questões que a gente não conseguiu trabalhar nas últimas aulas, ok? E aí a gente fecha esse gênero textual e estaremos prontos para poder produzir aí uma reportagem e, enfim, a galera que quer fazer jornalismo aí já tá, ó, pronto para poder começar. Enfim. Bom, então só relembrando algumas questões que nós abordamos nas últimas aulas, né? Como eu falei com vocês, né, a reportagem ela é um gênero textual que vai aprofundar um pouco mais, né? Diferentemente da notícia, que ela vai falar sobre um fato de uma maneira muito rápida, a reportagem ela não vai relatar algo, né? Ela não vai relatar um fato de uma maneira muito rápida. Não, ela vai ali, ó, abordar um pouquinho a mais, né? Vai começar a destrinchar aquele assunto, vai começar a destrinchar aquele tema e vai aprofundar um pouco mais. Vai dar um pouco mais de informações, tá? Para o ouvinte ou para o leitor. O que é bem bacana, né? Porque a notícia ela é bem rapidinha mesmo, né? Ela só informa ali de maneira bem breve, né? E a reportagem ela já leva essa informação a mais. Ela já faz, né, aquela questão ali da intertextualidade, lembra que eu falei com vocês sobre isso? Então, ela não fala somente do assunto que está sendo relatado ali, né? Ela pode pegar umas referências externas, ela pode fazer aí umas alusões, umas pontes com outras coisas para que possa complementar e embasar aquele tema, aquela reportagem. Tá? Então é algo que é bem interessante porque o nosso texto ele acaba se tornando mais rico, mais produtivo. A gente tem um pouco mais de trabalho na hora de reproduzir, de produzir uma reportagem, né? Porque a pesquisa ela vai ser um pouco mais aprofundada. Né? Você vai precisar ali, ó, olhar várias fontes, olhar várias formas, várias perspectivas, não somente um artigo, né? Ler mais de um artigo sobre, ver a visão, né, de diferentes pessoas, dependendo aí do tema, se você for entrevistar uma, duas, três pessoas. Então é algo bem interessante, tá, pessoal? Porque vai aprofundar mesmo aquele assunto, beleza? Bom, então visto isso, eu trouxe aqui para vocês hoje o caráter, né, de uma reportagem. Quais são os tipos de caráter que uma reportagem pode ter, tá? E também trouxe a estrutura dessa reportagem, ou seja, como é que ela é montada. Isso é importante da gente entender antes de querer produzir uma reportagem, tá? Então eu trouxe essas duas questões que a gente vai abordar na aula de hoje, beleza? Bom, o primeiro caráter que eu coloquei aqui para vocês é o caráter expositivo. Essa palavra expositivo, né? O que dá a entender dessa palavrinha? Bom, quando a gente está falando de algo expositivo, automaticamente a gente está falando de quê? De algo que expõe alguma coisa. Tenho quase toda certeza que vocês pensaram isso daí aí na casa de vocês, né? Tipo, pô, expositivo significa que você vai expor alguma coisa, né? Você vai ali, ó, colocar alguma coisa em cima da mesa, vai, ó, é isso aqui. Você só vai expor, beleza? Então, o caráter expositivo, você só vai apresentar uma visão, você só vai apresentar um fato. Você não vai dar a sua opinião, você não vai interpretar nada, você não vai falar o que sua mãe achou, o que seu pai achou, não, você só simplesmente apresentou aquele fato.
Beleza? Então, isso é ter um caráter expositivo. Você vai apenas expor. Uma reportagem, ela pode conter isso sim, tá? Então, o repórter, ele pode simplesmente expor um fato, expor uma situação para o público, sem fazer nenhum tipo de interferência. Ou seja, ele não vai falar a opinião dele, ele não vai perguntar a opinião de ninguém ali dentro da reportagem, tá? Ele não vai fazer absolutamente nada, ele só vai expor aquele fato, tá? Isso daqui aconteceu e é isso. Simples, pronto e acabou, ok? Agora já é diferente de quando a gente tem um caráter interpretativo. Então o repórter, nesse caso, ele vai expor aquele fato, expor a situação e ele vai interpretar essa situação, tá? Então, por exemplo, quando vocês estão ouvindo uma letra de uma música, né? Às vezes a gente para poder interpretar o que a gente está ouvindo. Eu sei que não é todo mundo que faz isso. Às vezes a gente só vai escutando a música, só vai escutando e nem para poder pensar, né? Para poder entender o que aquela música está querendo dizer. É mais ou menos essa ideia, ok? Aliás, é a mesma ideia. Você escuta aquela música e você interpreta na sua cabeça. Né? De acordo com a sua vivência, de acordo com aquilo que você entende, você vai interpretar ali a sua maneira. A mesma coisa é aqui no caráter interpretativo. Então o repórter ele apresentou um fato, ele apresentou uma situação e ele vai oferecer uma interpretação sobre aquilo, tá? Agora, quando isso acontece, já é, né, um passo bem adiante, já é um passo ali, ó, quase no caráter opinativo. Ou seja, o que é o caráter opinativo, Fernanda? O caráter opinativo é justamente a ideia de opinar, a ideia de opinião, tá? Então, além do repórter expor um fato, né, ele vai, na maioria das vezes, interpretar aquilo dali para que ele possa opinar. Então ele vai olhar, ele vai analisar aquela situação para que ele possa ser capaz de opinar, ou seja, ele vai dar a visão pessoal dele, tá? Fernanda, isso acontece com muita frequência? Depende muito do tipo de reportagem, tá? Se for uma reportagem muito formal mesmo, dificilmente o repórter ele vai apresentar aqui, ó. Aliás, a reportagem vai apresentar um caráter opinativo, tá? Mas isso depende muito de situação para situação. Quando a gente tem reportagem, por exemplo, em revistas, né, em jornais, geralmente os repórteres eles até dão a opinião deles ou fazem ali uma interpretação. Então isso vai depender muito de situação para situação. Então, recapitulando essa questão, a gente tem o caráter expositivo, que nós vamos expor um fato na nossa reportagem, nada mais, nada menos, a gente só vai apresentar aquele fato, ok? Nós temos o caráter interpretativo, que é quando a gente expõe um fato, ok? E a gente interpreta esse fato. A gente vai analisar aquele fato, como é que aquilo ali acontece, né? Qual é a ideia que aquela situação passa pra gente. Então, a gente interpreta, ok? E a gente tem o caráter opinativo, que é quando o repórter ele vai opinar, né? Além dele expor e interpretar, ele vai dar a opinião pessoal dele, ok? Então a gente já entendeu aí esses três caráteres, ok? De um texto, de uma reportagem, né? Que pode ter esses três tipos aí de caráter, beleza? Bom, agora a gente vai partir aí para a estrutura de uma reportagem. Porque uma reportagem, ela tem uma estrutura a ser seguida. A gente não simplesmente faz uma reportagem, né? Simplesmente produz do nada, não. Precisamos seguir ali bonitinho uma estrutura, até para a gente não se perder, né? A gente manter ali uma ideia de raciocínio. Uma coisa que eu sempre falo com vocês e que eu percebo que acontece bastante. Às vezes os alunos, eles têm boas ideias na hora de produzir uma redação, né? Só que quando chega na hora de colocar aquilo ali no papel, ele não faz a mínima ideia de como fazer aquilo.
Então, é por isso que a gente precisa saber a parte de técnica de redação, ou seja, você precisa lembrar a estrutura de uma redação. Você sabe que uma redação ela precisa conter aí uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Você já tem ciência disso. Então, é importante você ter ciência da questão técnica, das regras, né, de um texto, dependendo também do tipo de texto, para depois você querer chegar no papel. E o que eu percebo é que muitos alunos, eles fazem esse processo contrário. Ou seja, eles querem chegar no papel, né, já querem começar a sair escrevendo, para depois pensar, né, na estrutura, se precisa de introdução, se não precisa. Eu não sei se vocês se identificam não, mas acredito que a maioria de vocês sim, né? Tipo, às vezes você tá ali, ó, esse tema aqui, ó, eu super domino, vou conseguir abordar basicamente tudo sobre ele, e aí chega na hora da produção ali, você fica meio perdido. E aí como é que se resolve isso, né? Projeto de texto. É justamente para isso que serve a folha de rascunho. Então, ali na folha de rascunho você vai relembrar, você fala, pô, uma introdução, quantas linhas eu posso colocar aqui nessa introdução? Umas 4, 5 linhas, né? E meu desenvolvimento? Quantos parágrafos eu vou colocar ali no meu desenvolvimento? Então, tudo isso vocês precisam analisar antes de chegarem ali no papel e começar a escrever, tá? Então, como a reportagem ela é um gênero textual, não é diferente. A gente precisa seguir uma estrutura, a gente precisa lembrar como que a gente pode montar uma reportagem para que ela siga uma linha de raciocínio, né? E ninguém saia perdido do nada. Então, vamos ver aí como é que funciona essa questão da estrutura de uma reportagem, beleza? Bom, pessoal, então uma reportagem, ela precisa conter um título, beleza? E aí eu coloquei aqui para vocês, ó, um título e um subtítulo. O que seria um subtítulo, né? Ele vai complementar, né? Ele vai ser ali uma informação a mais do nosso título. Por exemplo, se o meu título for Violência contra a Mulher, esse é o título da minha reportagem. E aí eu posso colocar como subtítulo Mulher jovem morre assassinada pelo companheiro, um exemplo. Tudo isso seria o meu subtítulo, porque estaria ali complementando, né, o sentido do meu título, que qual seria? Violência contra a mulher, beleza? Então a gente tem o título, que é a parte ali principal, que ele vai chamar a atenção, é a chamada da minha reportagem, tá? Ele precisa ser bem chamativo, lembra que eu falei isso com vocês? Que um título de uma reportagem, ele precisa chamar a atenção do leitor, para que o leitor olhe e fale assim, caraca, eu preciso saber sobre isso. Eu estou interessado em ler sobre em ler essa reportagem ou em assistir essa reportagem na televisão porque o título me chamou a atenção, tá? Então ele precisa ser bem, bem marcante para poder chamar a atenção do nosso ouvinte, beleza? E o subtítulo, ele vai estar ali, ó, em um tamanho menorzinho, ele fica geralmente bem embaixo do título. Ok? Geralmente vem o título bem grande, embaixo vem o subtítulo, que ele vai complementar ali o sentido do nosso título, ok? Depois, a gente vai para o nosso parágrafo introdutório, ou seja, é a nossa introdução mesmo, tá? É o momento que a gente vai começar a introduzir a nossa redação, a nossa reportagem, né? Que é também uma redação, se no caso for escrita, tá? Então, o que a gente vai fazer ali no parágrafo introdutório? A gente vai começar a dar algumas informações ali básicas para o leitor ele se situar. Ou seja, se eu estou falando de violência contra a mulher, eu preciso oferecer uma informação básica sobre esse assunto para poder começar a falar sobre o caso em específico, que geralmente vai ser trabalhado onde? No meu desenvolvimento, no meu corpo introdutório. Aliás, no meu corpo da reportagem, tá? Então, no meu parágrafo ali introdutório, vai ser onde eu vou introduzir. É só lembrar, parágrafo introdutório é a mesma coisa que introdução, tá? É a mesma ideia. Você vai introduzir a reportagem, tá? Informações iniciais, sem aprofundar nada. Só introduzir aquele título, né? Aquele assunto.
E depois a gente vai para o corpo da reportagem, que é onde você vai desenvolver de fato essa reportagem, beleza? Então, no corpo da minha reportagem, né, aqui nessa parte, você vai começar a argumentar, você vai colocar tudo o que você pesquisou, né, da sua reportagem, você vai descrever ali no corpo da reportagem, beleza? É o momento de você começar a produzir o seu texto de uma maneira mais aprofundada. É para isso que serve o corpo da reportagem, que seria a mesma coisa do que o desenvolvimento. É a mesma ideia, você vai desenvolver, então você vai colocar as referências, você pode colocar as citações, tudo que você pegou de externo com aquele assunto que tem a ver com o tema daquela matéria, né, daquela reportagem, você pode colocar no corpo da sua reportagem, sem problema algum, beleza? Bom, galera, e para fechar essa aula, eu não poderia deixar de falar sobre as fake news, né? Vocês precisam tomar um pouquinho de cuidado com isso. Antes de verem alguma reportagem, ou até mesmo se vocês quiserem produzir algum tipo de conteúdo, tá? Para que vocês possam sempre, né, estar em contato com fontes confiáveis, tá? Para que vocês possam aí produzir um texto que tenha uma veracidade, que tenha ali um conteúdo que realmente é real, ok? Então tomem cuidado com essa questão aí das fake news, porque muitas das vezes a gente pensa que é real, né, aquela notícia ou aquela reportagem, ou qualquer informação que esteja rodando aí na internet, mas não necessariamente aquela informação ela é verdadeira. Então tomem um pouco de cuidado com isso, tá? Tem aí algumas formas de a gente conseguir identificar isso, seja porque a linguagem ela é um pouco mais informal, tá? Dependendo aí da situação, então essas fake news elas possuem uma linguagem mais informal, não vai utilizar aí a norma padrão, ok? Então pode conter aí os desviozinhos, tá? Então fiquem atentos a isso. Pode ser também que o título dessa reportagem, né, dessa fake news, ela seja muito sensacionalista, beleza? Seja muito escandalosa, você vê assim e fala assim, estranho isso daqui, porque geralmente o título de uma reportagem ela já chama a atenção, tá? Mas quando a gente começa a perceber os exageros, né, essa questão aí de ser bem exagerado, bem sensacionalista mesmo, você pode dar uma desconfiada que pode ser que seja aí uma fake news, tá? E elas também são publicadas em sites que não são muito divulgados, né? São sites mais escondidos, né? Fontes que não são tão divulgadas assim, não são tão conhecidas pelas pessoas. Então fiquem atentos a essas questões, tá? Sempre que vocês forem ler alguma coisa na internet, tenham um pouquinho de cuidado, deem uma pesquisada um pouquinho a mais, olhem outras fontes, vejam outros sites, para que vocês possam formar o pensamento crítico de vocês, porque não necessariamente tudo que vocês veem na internet é real, tá? Então vocês sempre estejam aí construindo esse pensamento crítico de, poxa, será que o que eu olhei aqui é 100% verdadeiro? Vou dar uma aprofundada nisso aqui, vou pesquisar em mais de um site, vou ler mais de um artigo, vou ver em algum livro, vou procurar em algum lugar, vou falar com alguém que saiba sobre esse assunto, tá? Mas vocês precisam o tempo todo estarem aí engajados nessa questão de formular o pensamento crítico de vocês o tempo inteiro, tá? Para que vocês não fiquem aí compartilhando coisas na internet, falando coisas que não são verdadeiras, tá? Então tomem cuidado com isso, porque isso é um fator muito crucial quando a gente vai produzir um texto, né, de gênero que seja um gênero de reportagem, porque a gente precisa passar uma informação que seja verdadeira ali para o meu ouvinte, tá? Então, fake news não pode ter espaço no meio de uma reportagem, beleza? A gente precisa trabalhar com questões que sejam reais, que sejam verdadeiras, ok? Bom, então espero que vocês tenham entendido essa questão aí, tudo que a gente trabalhou nas últimas 2 aulas também na aula de hoje sobre reportagem, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo também pelo meu Instagram, eu já falei com vocês, mas vou aqui repetir mais uma vez, tá? É @prof.fernandacosta.
Então vocês podem dar uma olhada lá, me chamem para poder trocar uma ideia, se tiver com alguma dúvida ou quiser compartilhar alguma coisa comigo. Enfim, vocês podem ficar bem à vontade, bem livres quanto a isso, tá? Façam os exercícios da apostila de vocês, porque é o momento de vocês colocarem em prática o que vocês estão vendo nas videoaulas, tá? Então façam aí os exercícios. Eu sei que tem muitos exercícios aqui na apostila de vocês, eu tô até com ela aqui na mão, que pedem, né, no caso, a produção de texto. Então, alguns exercícios, eles pedem para que vocês, né, se reúnam em grupo, né, divida a turma em grupo para poder produzir um trabalho. Eu sei que realmente fica complicado fazer esse tipo de exercício no momento que a gente está vivendo, tá? Mas os outros exercícios vocês podem sim fazer, porque a professora, né, que for fazer aula online com você, dependendo da aula, ela vai trabalhar aí essas questões da apostila com vocês, então é legal vocês levarem as dúvidas também, tá? Ou trazer as dúvidas pra mim, fiquem à vontade. E eu sei também que vocês têm grupinhos no WhatsApp, né? Vocês com certeza devem ter os grupinhos informais de vocês. Vocês podem conversar, trocar ideia sobre a matéria, né? Sei lá, tentar aí trocar alguma ideia sobre o que vocês estão aprendendo, quem sabe produzir alguma coisa também, aproveitar esse momento de quarentena, que vocês estão aí com um tempo, né, em casa para poder fazer algumas coisas e fazer um trabalho diferente também, tá? Então é isso, beijo para vocês, vejo vocês nas próximas aulas, ok? Beijo, se cuidem e fiquem em casa.